Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, Michele Marques, mentora de carreiras, consultora de gestão estratégica e uma incentivadora de pessoas. E hoje eu quero falar com vocês sobre a dor de dizer não, não posso fazer ou não vou fazer algo. Quando a gente fala de gestão do tempo, de gestão das atividades dentro do tempo que a gente possui, enfim, isso é uma dor que aparece em muitos momentos, em muitos casos, e eu acho que para a maioria das pessoas, né? Então eu escuto muito dos meus clientes, dos meus colegas, e eu também já passei muito por esses momentos e ainda passo, né? Que é aquela dor de ter que dizer para a pessoa assim, não vou fazer, não vai dar, ou eu não consigo atender dentro desse tempo. E eu acho que, eu penso que dentro dessa dinâmica do dizer não, tem várias coisinhas assim que a gente pode trazer para ir moldando o nosso comportamento que podem facilitar esse dizer não, né? Acho que a primeira coisa que nos soa assim um pouco com um viés forte é que parece que dizer não é uma coisa agressiva. É como se eu fosse chegar para a pessoa e dizer assim, eu não vou fazer isso porque eu não posso, eu não consigo, né? E não é essa a intenção, dizer não com delicadeza, com jeito, poder compartilhar com a outra pessoa também o porquê que determinada ação, atividade, demanda, tarefa não pode ser realizada de repente naquele momento, ou não pode ser realizada por ti, ou poderia ser realizado por outra pessoa, né? E aí existem algumas coisinhas que a gente pode modelar no nosso comportamento que começam a facilitar essa ação de dizer não de uma forma mais sutil, mais delicada, mais que faça com que a outra pessoa também compreenda a situação, né? Acho que a primeira ação é entender o que o outro lado precisa. Bom, recebi uma demanda do meu chefe, ele pediu para eu fazer alguma coisa extra que estava para além das minhas tarefas aqui que já estavam planejadas, e ele me deu um prazo de fazer isso para hoje ainda, para amanhã, enfim. Então, o primeiro passo é a gente entender a necessidade do outro, né? Então, antes da gente ficar com raiva, ficar chateado, sapatear e ficar se corroendo por dentro, é entender a necessidade da outra pessoa. É um processo um pouco de negociação, assim, se é ok, o que você realmente precisa, para quando, quem vai utilizar essa informação, qual é a importância disso, um diálogo mesmo, e trazendo perguntas para clarear aquela demanda. Ah, ok, fiz isso, fiz o exercício, mesmo assim eu continuo com essa demanda, ok? Se eu tenho várias atividades, aí vamos pensar no nosso ambiente de trabalho. Se eu tenho várias atividades para fazer e eu estou recebendo uma nova demanda, que é a minha gestão que está passando, ou um colega de trabalho que está passando, eu posso ir lá listar todas essas atividades e, junto com a minha gestão, decidir a prioridade. Porque percebe que daí a responsabilidade não está só com você está compartilhando a responsabilidade. E aqui a gente começa a aliviar essa tensão e essa sensação de que eu tenho que dar conta de tudo. Então eu começo a compartilhar a responsabilidade. Bom, eu tenho aqui uma lista de tarefas para fazer e agora tem mais esta atividade. Consegue me ajudar a priorizar isso aqui? O que é mais urgente para você nessa lista? Olha, ou né, já chega com uma proposta, se você entende ali o que é o ideal, já chega com uma proposta, bom, então eu vou priorizar esse assunto que você está me passando agora, e na sequência eu vou tratar este, e os próximos vão ficar para uma próxima programação, tudo bem? Pode ser assim? Então a gente começa a compartilhar responsabilidade. Isso é uma forma da gente absorver essas demandas sem ficar com aquela raiva interna que nos consome muito mais energia e nos faz gastar tempo desnecessariamente ruminando isso. E as pessoas que estão envolvidas começam a se dar conta do volume de coisas que você tem para fazer e realmente apoiar nessa priorização, ou daqui um pouco trazer outras pessoas para apoiar e até
ajudar na delegação de atividades, né? Não, então tá, vamos passar isso aqui para fulano fazer, para ciclano fazer, para beltrano fazer, e ok, as coisas vão se acomodando. Um outro ponto que eu acho que é bem forte sobre essa questão de dizer não é qual o sentimento que a gente tem relacionado a essa possibilidade de dizer para a pessoa que nós não iremos fazer algo. E a gente pode pensar em várias coisas. Eu posso ter um medo de não ser reconhecido pelo trabalho que eu faço. Eu posso ter um medo das pessoas acharem que eu não sou colaborativa. Eu posso ter um medo dessas pessoas não me aceitarem mais. Então eu posso ter várias coisas que também estão relacionadas com essa minha dificuldade de dizer não, né? Ou eu posso ter um desejo de que as pessoas me reconheçam como alguém proativa, participativa. Eu também tenho o desejo que as pessoas me reconheçam como parte desse time ou parte desse grupo. Posso ter desejo de que as pessoas me reconheçam como alguém super disponível e daí sou amiga, sou parceira. E todos esses sentimentos que são genuínos, que fazem parte do que a gente é, nos levam a absorver muitas demandas, muitas necessidades de outras pessoas, e em algum momento isso vai nos gerar uma sobrecarga. Em algum momento a gente vai ficar com aquela sensação de que a gente faz e nunca termina essa lista de atividades para fazer. A gente está sempre esgotado e parece que não existe, a gente não se sente produtivo ou tem aquela sensação de nunca dar conta das coisas, né? E eu acho que não existe nada de errado em ter este sentimento, em ter essas necessidades e buscar alguma forma de atendê-las. Mas isso tem que estar muito consciente pra gente, assim, bom, eu gosto de ajudar os outros porque eu tenho uma necessidade de ser reconhecida. E tá tudo bem, é isso mesmo, a gente tem muitas necessidades internas, o ser humano, ele se movimenta a partir das suas necessidades, né? Mas a partir do momento em que a gente tem consciência de por que eu aceito fazer muitas atividades, ou por que eu estou inserida em muitos grupos, ou por que eu estou inserida em muitas tarefas, fica mais fácil de negociar. E até coisas com a família, por exemplo. Eu atendi uma pessoa um tempo atrás que ela tinha bastante dificuldade de dar conta das suas coisas pessoais. Coisas suas, assim, sair com as amigas, consulta com o médico, coisas suas para o seu autocuidado. Por quê? Ela tinha um horário de trabalho, essa pessoa cumpria lá o horário de trabalho dela, mas ela tinha muitas tarefas da família. E aí ela tinha demandas com a mãe, ela tinha demandas com o pai, ela tinha demandas com os irmãos, com os tios, com os primos. Então, ela era uma pessoa tão disponível para os outros que ela era indisponível para ela mesma. E isso estava esgotando ela, porque ela queria fazer um movimento de carreira e para isso ela precisava se preparar, então exigia algum tempo de desenvolvimento de comportamentos, de algumas habilidades, e ela não estava conseguindo executar isso, ela não estava conseguindo realizar isso, porque ela passava o dia inteiro dentro do ambiente de trabalho e quando ela já estava sofrendo que saindo dali ela tinha que fazer atividades para outras pessoas da família. E aí uma dor muito forte e uma dor muito genuína, né? De poder chegar para a família e dizer assim, olha, eu não vou mais fazer dessa forma. E a dor de daqui um pouco tá sendo ruim para a família, de estar sendo uma pessoa injusta para a família, mas ela estava sendo injusta com ela mesma. Então é todo um exercício de poder sentar com essa família, de poder dizer para essa família as suas necessidades. Olha, eu preciso estudar, eu vou começar a estudar tantas noites por semana. Eu vou fazer um curso de final de semana, então não vou estar disponível. Eu preciso desse tempo para me organizar, para poder fazer o meu movimento de carreira, enfim. Então, é uma dor, porque tu tá falando, tá tendo que abrir as tuas necessidades para a família e dizer para eles que naquele momento isso vai ser prioridade,
isso vai ser prioridade. Então ela não vai estar disponível para sair correndo toda hora, a hora que a família ligar. E isso é fácil? Não, não é. É um exercício de poder compartilhar isso com a família mesmo doendo. É um exercício de poder, quando a pessoa te ligar no dia seguinte, depois dessa conversa, a pessoa vai te ligar e vai te testar. E é o exercício de tu poder respirar e dizer, olha, lembra que eu te falei que eu vou começar meu curso e começar hoje, eu não vou ter disponibilidade, eu não consigo fazer isso. Negocia com a pessoa, olha, ok, tudo bem, amanhã, de manhã eu vou ter uma folga de 1 hora, posso fazer isso, a gente pode combinar de fazer amanhã, ou de não fazer mesmo, né, de dizer, olha, infelizmente eu não vou conseguir. Quem sabe tu fala com fulano, pede ajuda para ciclano, enfim. E eu tenho uma percepção, e não quer dizer que isso seja a verdade, de que a família ocupa bastante espaço nessa dificuldade da gente dizer não, porque a gente se sente, lógico, no compromisso e na obrigação de apoiar essa família, mas para tudo existe também um limite e a gente não precisa ser rude, a gente não precisa ser agressivo, a gente não precisa discutir com as pessoas, a gente pode sentar e ter uma conversa amigável e contar para essas pessoas qual é a nossa necessidade. Olha, eu tenho essa necessidade, eu entendo, eu posso continuar apoiando vocês, só que de uma outra forma, em alguns momentos mais específicos, então eu não vou estar tanto tempo presente e, assim, fala isso e assume essa posição. Vai ter dias que vai dar certo, vai ter dias que vai dar errado, essa família vai testar, isso é inconsciente, então é porque isso é de comportamento. Imagina quantos anos as pessoas têm esse comportamento, então não vai ser da noite pro dia que você vai modelar isso. Então, o mais importante é você estar consciente e realmente tomar a decisão a partir daquilo que você entende que é uma prioridade e que vai satisfazer as suas necessidades. E aí passa a negociar, combina, diminui a quantidade de tempo que está disponível para essas pessoas e utiliza esse tempo para si, certo? Tem uma outra situação que uma pessoa que eu estava mentorando, porque ela estava com bastante dificuldade de relacionamento dentro da empresa. Ela, de relacionamento mais com os seus gerentes, assim, com o time de trabalho, ela estava indo super bem, ela tem uma boa relação, ela consegue conversar, ela consegue compartilhar com as pessoas. Mas o que estava acontecendo? Essa pessoa, ela estava se sentindo sobrecarregada, porque ela tem um volume de atividades que é muito para além do tempo que ela trabalha. Então ela estava fazendo muitas horas extras, levando trabalho para casa, sábado, domingo, feriado, e isso estava consumindo ela e consumindo a relação dela também com o esposo, porque ela passava a maior parte do tempo dela dedicada ao trabalho e nos momentos de lazer, se ela não estava trabalhando, ela estava pensando naquilo. E aí ela me procurou também para apoiar ela num movimento de carreira também. Ela tá querendo sair da área que ela atua atualmente, passar e ir para uma outra área. E ela trouxe essa necessidade. E aí eu compartilhei com ela essa opção, essa tentativa, uma possibilidade, que é sentar com a pessoa que é a sua gestão e começar a priorizar essas coisas junto e verbalizar para a pessoa que você tá cheio de atividades, porque ela não falava, ela só recolhia aquele monte de atividades, sentava na mesinha dela, só que daí ela ficava ruminando isso, sabe? Aí ficava com muita raiva daquela pessoa e aí é pior ainda, porque a gente leva um tempo para conseguir se concentrar para fazer aquela atividade. E aí eu sugeri para ela assim, bom, então começa a ser franca, deixa isso claro para essa gestão, né, de que tu tem uma lista de atividades que tu precisa de ajuda para priorizar. E ela fez esse movimento, ela foi lá, né, ela tinha ela tem reuniões lá semanais com essa gestão, e ela sentou com essa gestão e pontuou, olha, eu tenho essas atividades aqui, eu não consigo dar conta, não estou conseguindo dar conta dentro do meu período de trabalho, eu não tenho mais condições de continuar fazendo banco de horas, porque até tinha uma restrição, inclusive, da própria empresa de fazer banco de horas, né? E eu preciso de ajuda para priorizar. Então, enfim, me ajuda.
Aí a pessoa ajudou ela, deu mais ou menos uma ideia do que esperava que ela fizesse primeiro, segundo, terceiro. Só que esta gestão, ela teve o comportamento da gestão foi dizer que ela acreditava muito nessa pessoa, que ela acreditava que essa pessoa daria conta, que essa pessoa era muito boa, que ela só precisava se motivar, sabe? E a gente não tem como atuar em cima do que o outro vai fazer. A gente não tem como ir lá e dizer assim, não, mas isso não está relacionado com motivação, isso não está relacionado com dar conta ou não, isso não está relacionado com o meu jeito, só o meu jeito de fazer. Isso é que a quantidade de horas que eu tenho de trabalho não comporta tudo isso, porque eu tenho como mostrar que o tempo que eu levo para executar cada uma dessas atividades. A gente não tem como modificar a forma como a pessoa que está do outro lado vai reagir. Mas o mais importante é transparência. É transparência. Ela voltou, né? A gente foi conversar de novo e ela estava um pouco chateada com a reação dessa gestão, né? Ela, olha só, daí tu vê, ela ficou naquele discursinho de motivação, de hahaha, e não solucionou. E aí o que eu trouxe para ela, assim, tu foi transparente. Transparente. Porque quando vocês forem conversar de novo, tu vai conseguir cada vez mais trazer para ela o quanto tu consegue aportar dentro do teu dia de trabalho e o que não está sendo comportado dentro do dia de trabalho. Tu está sendo transparente. Então, o que tu pode fazer? O que depende de ti? O que depende de ti é comunicar, o que depende de ti é pedir ajuda para priorizar, o que depende de ti é ser transparente. Como a outra pessoa vai reagir, a gente não tem como dar conta, né? Mas a gente pode então fazer alguns movimentos nesse sentido. E acho que um último ponto aqui para encerrar esse tema de hoje, que é uma coisa que também me chama a atenção, é a necessidade que às vezes a gente traz de estar em vários lugares ao mesmo tempo para que as pessoas nos reconheçam como participativa, colaborativa, enfim. E a gente tem essas pessoas que têm esse tipo de comportamento acabam entrando naturalmente em vários grupos, em várias frentes de trabalho, em várias linhas de ação. Então elas entram naturalmente. Quem está dentro desses grupos acha isso maravilhoso, porque é mais uma força de trabalho e essas pessoas geralmente são motivadas e pegam junto e realmente deslancham trabalhando. Só que o que acontece? Com o tempo, a gente vai se dando conta que é muita coisa. É muita coisa e não tô dando conta. E lá na frente, a gente começa a reclamar desses grupos. A gente começa a reclamar que tá com muita coisa para fazer. A gente começa a reclamar das pessoas, porque a gente começa a olhar para as pessoas e achar que os outros não estão se dedicando tanto quanto nós. E a gente não se lembra que o movimento de entrada nestes trabalhos e neste grupo foi nosso. Então os outros não têm culpa da gente estar se sentindo sobrecarregado. Os outros não têm culpa da gente estar com essa quantidade de demandas. Foi a gente que fez esse movimento de ir entrando em várias demandas, em vários grupos, e lógico que isso está nos sobrecarregando. Então, tomar consciência de que fui eu que pedi para entrar neste trabalho ou neste grupo e poder então também sentar com esse grupo e dizer, olha, eu lá atrás, eu me candidatei, eu sei que eu entrei nesse trabalho, apoiei vocês, só que agora eu preciso ajustar minhas prioridades, vou ter que encerrar minha atividade aqui com vocês. Então faz um planejamento com esse grupo de encerramento de atividades, de passar isso para outras pessoas, para liberar algumas folguinhas dentro da sua agenda. Ou se já tem algum trabalho encerrando, encerra com qualidade esse trabalho, mas não fica já esperando qual é o próximo grupo que tu vai entrar, ou o próximo trabalho que tu vai entrar, porque senão daqui a um tempo tu vai estar com a mesma sensação de esgotamento. E eu falo isso com uma certa propriedade, assim, porque eu sou uma pessoa muito, muito parecida, eu tenho muito este comportamento.
eu quero estar em muitos lugares, participar de muitas coisas, e quando eu olho, às vezes a minha agenda tá lotada de coisas, e aí eu começo a ter dificuldades de deixar aqueles espaços vazios dentro do meu planejamento. E então eu tenho que estar muito consciente, eu tenho que tomar muito cuidado para daqui a um pouco não ficar me inserindo e eu acabo buscando isso, me inserindo em trabalhos em grupos diferentes e daqui a um pouco saber que tudo aquilo ali vai lotar a minha agenda e em algum momento isso vai ser um esgotamento. Então eu fico às vezes me corroendo por dentro que eu queria muito participar de um novo grupo de estudos ou quero participar de um novo projeto. Mas aí vai para a parte racional. Ok, deixa eu olhar para minha agenda do mês, de 2 meses, o meu planejamento de tudo que eu já tenho. Então eu sei que eu tenho a faculdade, eu sei que eu já tenho um estágio, eu sei que eu já tenho uma consultoria, eu sei que eu já tenho mentorias. Será que comporta aqui? Eu vou conseguir ter tempo livre e flexibilidade na minha agenda? Não vou conseguir. Então mesmo que eu esteja com muita vontade, eu puxo o freio de mão e seguro e aguenta firme, deixa aquela vontade que ela vai passar, né? Então, acho que era um pouquinho disso que eu queria falar. Esse assunto ele não vai se esgotar. Com certeza existem muitas outras necessidades que não apareceram aqui e que as pessoas devem ter aparecido. Mas a ideia aqui é pelo menos gerar esse insight de que eu tenho esse comportamento de dificuldade de dizer não, e eu posso negociar com as pessoas, não preciso ser rude, eu posso sentar e dizer, olha, eu tenho isso aqui, você me ajuda a priorizar, ou olha, eu tenho esta prioridade, então eu não consigo absorver todas as demandas. Eu acho que o melhor caminho para tudo é a comunicação, é a gente poder sentar com as pessoas e dizer, olha, esta é a minha realidade, eu preciso de ajuda para isso, esta é a minha realidade, eu consigo te ajudar com isto ou com esta forma, tá bem? Espero ter contribuído, curta e compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse assunto e a gente se vê nos próximos encontros. Beijos!